Bom dia, meu nome é Gabriel, sou residente do Hospital Federal da Lagoa e hoje eu vou apresentar o artigo o papel protetor dos estentes ureterais na redução da fibrose e prevenção de estenose nas lesões ureterais de diferentes gravidades. Esse artigo foi publicado na BMC Urology, recebido para publicação em outubro de 2024 e aceito em julho de 2025, publicado em agosto do mesmo ano. Então, o artigo começa dizendo sobre o papel dos stents ureterais, que são frequentemente usados após procedimentos endoscópicos na urologia, e teriam um papel de redução de edema da mucosa e da estenose ou de obstrução ureteral. Além disso, facilitaria a eliminação de cálculos residuais. Entretanto, tem alguns pontos negativos e algumas complicações, como disúria, hematúria, infecções, calcificações e a necessidade de procedimentos extras para resolver essas complicações e até mesmo retirar o catéter. Então, a hipótese dos autores é que os stents podem inibir fibrose e prevenir estenoses ureterais. Então, eles usaram modelos animais com vários graus de lesão ureteral e avaliaram se com a presença ou ausência do catéter e por quanto tempo duraria a- o implante do catéter, se o nível de expressão de marcadores de fibrose alteraria e como seria essa alteração. Então, eles usaram 72 coelhos machos saudáveis de março de 2023 a outubro de 2023. Esses coelhos tinham entre 2,5 e 3 meses de idade e entre 2 e 3 quilos. Depois eles faziam análises histológicas com os tecidos desses ureteres para avaliar a expressão de proteínas relacionadas à fibrose, TGF-beta1, colágeno tipo 1 e alfa-SMA. Então eles dividiram os grupos em três: o grupo controle sem stent, o grupo que usava o stent por 2 semanas e o grupo que usava o stent por 4 semanas. E subdividiam cada um desses três grupos em grupos de lesão ureteral variados, de G1 a G4. Então seriam 12 grupos, né? Seriam esses três grupos, o controle estente por 2 semanas, estente por 4 semanas, dividido em mais quatro subgrupos. Então teriam 6 coelhos em cada subgrupo. Os graus de lesão, ele dividiu em G1 a G4, sendo G1 uma lesão de mucosa, G2 uma lesão de submucosa, um G3 uma lesão de espessura total, mas com menos da metade do diâmetro transverso, e o G4 uma lesão de espessura total, só que com mais da metade do diâmetro transverso. E como eles faziam essa lesão ureteral nesses animais? Eles faziam uma incisão de 3 a 4 centímetros na linha média a partir da síntese pública, identificavam o ureter na bifurcação das ilíacas, isolavam ali 2 centímetros do ureter e faziam uma pequena incisão próximo à bexiga. A partir disso, eles introduziam uma extremidade rígida do fio guia e faziam a manipulação para frente e para trás para induzir uma lesão. E a graduação dessa lesão era feita pelo intraoperatório, depois com a colocada do catéter e confirmado no exame histopatológico. Então, a avaliação era realizada sem conhecimento prévio das atribuições dos grupos, do método cego, e a confirmação histopatológica era feita por um patologista independente que também não sabia qual era, é, o grau de lesão avaliado no intraoperatório. Depois da lesão, o ureter era suturado e aí colocava-se ou não um stent. Esse stent era um catéter de peridural. Para garantir o posicionamento, eles suturavam esse catéter no tecido circundante para não ter risco de migração do catéter. Então, em relação aos resultados, a primeira avaliação deles era sobre a atenuação da resposta inflamatória. Então, 2 semanas após eles faziam essa avaliação, e no grupo sem stent, observou-se que de G2 a G4 tinha um aumento acentuado de infiltração inflamatória em comparação com G1, sendo que G4 tinha uma resposta inflamatória mais grave, com P menor do que 0,01. Já a mucosa ureteral, ela teve um adelgaçamento progressivo com o aumento da gravidade da lesão, principalmente no G4 também, com P menor do que 0,01 em comparação com o G1. Após isso, faziam uma avaliação em 4 semanas, que também observou-se uma infiltração de células inflamatórias aumentada de acordo com a gravidade de lesão, e observou-se que a colocação do stent retardou a progressão da inflamação, principalmente
nos grupos G3 e G4 de lesão. E aí o G4 com stent apresentava uma inflamação significativamente menor em relação àqueles grupos que retiravam catéter antes. Então essa imagem aí de histopatológico, com coloração com eosina, e aí eles avaliavam, faziam um corte da parede do ureter e viam que tinha uma resposta inflamatória maior com a graduação da lesão, quanto mais grave, maior a reação inflamatória, e quando eles comparavam com o grupo que usava só por 2 semanas, essa reação era menor. Em relação à deposição do colágeno e a mitigação de fibrose, o grupo sem stent tinha um aumento progressivo da deposição de colágeno, de acordo com a gravidade da lesão, principalmente a partir de G2 a G4, e os grupos com stent tinham uma menor deposição de colágeno com 2 e 4 semanas. Então, nesses gráficos aqui, ele mostra que dentro do grupo sem stent, a deposição de colágeno aumenta. No grupo de 2 semanas e de 4 semanas, da mesma forma. Só que quando compara-se o grupo de 2 semanas com o sem stent, essa deposição é menor, e com o grupo de 4 semanas em relação ao de duas e em relação ao grupo sem stent, também diminui. E aqui, mais um corte do histopatológico, onde tem a coloração azul seria a deposição de colágeno, mostrando que a deposição de colágeno ela aumenta de acordo com o grau da lesão, mas diminui a partir do tempo de permanência do stent. Uma outra avaliação dos autores era sobre a redução da expressão de marcadores de fibrose. Mais uma vez, observou-se que com o grupo sem stent, em 2 semanas, tinha um aumento progressivo de acordo com a gravidade da lesão. O grupo com stent, após 2 semanas, tinha essa expressão de marcadores significativamente menor em comparação com os equivalentes sem stent, e com 4 semanas também uma redução em relação aos outros grupos, o que demonstraria uma inibição da progressão da fibrose ao longo do tempo, induzida pela permanência do catéter. Então, aqui é a mesma coisa que ele mostra, a expressão de marcadores, ela aumenta de acordo com o grau de lesão, mas quando se compara o grupo que usou o stent por 2 semanas, essa deposição é menor, e o grupo de 4 semanas menor ainda em relação ao grupo de 2 semanas e o grupo sem stent. Então, a discussão que os autores trazem. O uso de catéter é um pilar da litotripsia endoscópica desde 1978, é, mas hoje alguns guidelines, principalmente o guideline europeu, já postula contra o uso rotineiro, principalmente em traumas ureterais mínimos. O uso desses catéteres ureterais, desses stents, reduz significativamente a infiltração de células inflamatórias e a deposição de colágeno, além de reduzir a fibrose. Isso é observado principalmente em lesões ureterais graves, G3 e G4. Aqui ele mostra essa deposição, a expressão desses marcadores inflamatórios, aumentando de acordo com o grau da lesão. E o que ele mostra é que tem uma diferença fundamental com outros estudos por conta do tempo de permanência desse catéter. Ele coloca que esse estudo é um dos pioneiros em que mostra que a permanência desse catéter por mais tempo pode ser benéfica. Descobriu-se que deve ser de pelo menos 4 semanas, principalmente em lesões mais graves, e isso é um resultado relevante à luz dos estudos atuais que temos sobre o assunto. Os marcadores de fibrose, como TGF, beta-1, alfa, SMA e colágeno tipo 1, têm papel estabelecido no processo fibrótico e, dessa forma, vão fornecer uma avaliação direta da resposta fibrótica. Então, eles usam dados objetivos para fazer essa avaliação. Eles reconhecem que as lesões induzidas podem não refletir procedimentos reais, já que eles usam fio-guia com a ponta rígida para causar as lesões e não exatamente o laser que a gente usa, por exemplo, em litotripsias. E questionam se lesões leves merecem mesmo o stent. Eles colocam que realmente pode ser condizente com as diretrizes atuais das principais sociedades de urologia. Então, a conclusão que nos traz é que o implante de catéter ureteral pode ser desnecessário em lesões leves, principalmente menor do que G2. É uma estratégia eficaz para prevenir a fibrose em lesões ureterais, só que a duração de colocação do stent é um fator crítico em que se precisa de mais estudos. Recomenda-se uma maior duração, principalmente em lesões mais graves, G3 e G4,
Só que os próprios autores colocam em que não foi avaliado um resultado a longo prazo, é uma amostra pequena, cada subgrupo tinha seis animais apenas. Não está claro se a inibição da fibrose pelo stent persiste após a remoção, porque essa avaliação deles é só até o momento de 4 semanas. A partir disso e da retirada do stent, eles não avaliam, então pode ser que com 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, é, a resposta inflamatória e o nível de fibrose se igualem. Existem outras vias moleculares envolvidas na fibrose também, não são só essas que eles citaram. Então, existem citocinas inflamatórias e infiltração de células imunes que devem ser avaliadas. E, além disso, eles usam coelhos, né, que têm diferenças anatômicas e fisiológicas da espécie. Então, eles questionam se pode ser usado suínos, que são mamíferos de maior porte, que poderiam se comparar melhor ao ser humano. Outro problema é que eles usaram um catéter de peridural em vez de um catéter duplo J, que tem um material, uma característica de superfície diferente, que geram respostas inflamatórias diferentes, e colocam que os stents biodegradáveis ou farmacológicos permanecem inexplorados e podem ser uma boa opção aí para estudos futuros. Obrigado.